Boa noite a todos. Hoje, 20 de setembro de 2023, e eu aqui, cheguei agora do trabalho, pouco tempo. Eu estou aqui fazendo uma revisão geral para a prova que eu irei fazer amanhã. A prova é Ética na Psicologia. E eu estou aqui fazendo aqui tô dando aqui uma passada de leve em cada tema que foi estudado durante esse período do primeiro bimestre da disciplina. E eu estudei aqui o termo profilaxia. Profilaxia. Profilaxia são medidas adotadas para prevenir uma determinada doença que pode atingir a massa populacional. Um exemplo, o uso de máscaras na pandemia é uma profilaxia. Eu estava me recordando aqui de um exemplo mais antigo, a revolta da vacina. A vacina era para prevenir uma doença que eu não me recordo. E houve a população, ela não quis ela não quis pacificamente ser vacinada. E com isso houve a revolta da vacina. Então, nós entendemos aqui algo muito importante, a profilaxia. A profilaxia seria essa questão. Seria medidas tomadas com o objetivo de prevenir a manifestação e a proliferação de uma determinada doença. E aí é onde que vai entrar a psicologia. A psicologia vai surgir com esse intento de conscientizar, de ajustar uma mentalidade para que fosse imposta a profilaxia. Vamos ler aqui. A eugenia consiste no aprimoramento genético da população em busca de seres humanos perfeitos, ideais. Então, eu vou propor, eu tenho um ser humano ideal e eu tenho aqui dois seres humanos que um é ideal e o outro não. Eu tenho aqui o meu ser humano ideal e esse aqui é ideal. Ele é como esse, ele tem a mesma genética desse. Inteligente, formoso, forte, branco, olhos verdes e resistente, mas este não. Então este ele tem que ser excluído. Eu vou gerar uma linhagem a partir desse, porque esse ele está aqui, ele tem esses ideais. Então a eugenia ela tem essa questão, raça pura. É o mesmo ideal utilizado por Hitler, uma linhagem absoluta, uma linhagem 100% de acordo com o grau de perfeição que se buscava para que o progresso da nação viesse a acontecer. Então, vamos ver aqui alguns termos muito importantes para que nós venhamos entender a introdução, quando que a psicologia ela vai adentrar em os primeiros passos do pensamento psicológico e da prática psicológica aplicadas. Aqui são os primeiros passos da psicologia, se eu não me engano, psicologia social, aplicada a grupos, aplicada a grupos sociais, a
pessoas. Vamos repetir aqui o termo. O primeiro objetivo da Liga Brasileira de Higiene Mental era prestar assistência aos doentes mentais. Contudo, em 1926, os objetivos mudaram para a profilaxia, que eu já falei há alguns instantes atrás, e a educação dos indivíduos. Então, em 1900, a Liga Brasileira de Higiene Mental era uma instituição de caráter público que tinha como primeiro objetivo prestar assistência às pessoas que sofriam de doenças mentais, às pessoas que tinham distúrbios, as pessoas que apresentavam comportamento diferente das demais. São pessoas que eram tinham ali um grau de comportamento que se percebia atitudes que não eram vistas como normais. São pessoas que elas não conseguiam acompanhar o mesmo nível de desenvolvimento da maioria. Então, começou-se a observar essas pessoas. E a Liga Brasileira de Higiene Mental ela tinha esse objetivo de prestar assistência a essas pessoas que tinham problemas psíquicos, distúrbios neurais e comportamentos diferentes em relação aos demais. Mas quando começa a elite enxergar a psicologia como algo interessante para colocar os seus interesses em jogo, a Liga Brasileira de Higiene Mental ela começa a seguir em outros rumos. E outros rumos são eugenia e educação dos indivíduos. Trazer educação para o Brasil. O Brasil precisava crescer. Os trabalhadores que chegavam de outras regiões do Brasil precisavam de uma instrução, precisavam aprender a ler, precisavam aprender a escrever, ainda que fosse ali limitada, até o 5º grau. Se eu não estou enganado, a educação na década de 50, 60 era limitada. Não tinha um ensino médio e nem um ensino fundamental. Era somente um ensino que fosse adequar os trabalhadores nas fábricas e os interesses das elites fossem satisfeitos. Então, vamos ver que a Liga Brasileira de Higiene Mental, que era formada por psiquiatras, que tinham a intenção de promover o bem-estar e a saúde mental das pessoas, começa a tomar outros rumos. Então, aqui nós já finalizamos 8 minutos, mas eu espero que este vídeo não venha ficar muito longo, porque tem algumas coisas aqui ainda muito importantes para descrever. E vamos ver aqui o que tem mais. Esse consolidou como racista, então já surgiu a ideal do racismo aqui, porque a eugenia desclassificava os negros, a raça pura, os negros eram considerados como aqueles que traziam atraso para a sociedade. Os negros eram considerados raças inferiores e o clima quente como responsáveis pelo atraso do país. Então, tinha o preconceito contra o sangue nordestino. O sangue que vinha da região nordeste. Tipo,
clima seco. Era considerado onde se tinham as pessoas mais ignorantes. E era onde esses eugenistas, eles diziam que este clima era responsável pelo atraso do país. Então, eles estavam dizendo que a região Nordeste era responsável pelo atraso do país. Porque esses caras, eles eram estudados. E o que acontece? Por coincidências, as regiões mais frias do globo terrestre são as regiões mais prósperas. As regiões mais frias são as regiões mais prósperas. Então, eles trouxeram essa ideia da geografia. A geografia, ela diz que as regiões mais frias são as regiões mais prósperas. E pelo outro lado, as regiões mais quentes são as menos desenvolvidas. Pureza racial, a ideia de pureza, a ignorância, a doença social. Então aqui a educação as pessoas tinham que ser educadas, tinham que ser ensinadas, tinham que aprender a ler, tinham que aprender a escrever. Funções psicológicas presentes no exercício profissional. Funções psicológicas, psicomemória, atenção e julgamento. Então aqui já é a introdução da psicologia no trabalho. Tipo, na hora de uma empresa contratar um operário, a psicologia, a pessoa que era responsável pela seleção e recrutamento, ela ia analisar ali a coordenação motora, a memória, o senso de decisão, o senso de julgar determinadas situações, a capacidade mental da pessoa era supervisionada, era examinada por uma pessoa que era instruída nas bases da psicologia. Então, nós vemos aqui a psicologia colocando um pezinho dentro da industrialização, no ambiente de trabalho. Nós vemos aqui o que está acontecendo aqui. Vamos dar um exemplo. O que está em jogo aqui. Vamos dar um exemplo bem entendível. Vamos dar um exemplo entendível. Vamos dar um exemplo no futebol. A mensagem subliminar. Não vou dar exemplo no futebol, vou dar exemplo da mensagem subliminar. A mensagem subliminar é aquela que é enviada para nós, só que nós não temos consciência, nós não conseguimos percebê-la. Ela é uma mensagem, não é explícita ao entendimento, mas ela pode ser entendida, mas exige um grau de percepção e organização de informações muito maior. Existe um grau de absorção e significação e racionalização de informações muito maior. Ela pode ser entendida, só que o nível perceptual ele sobe muito para entender. Então, essa questão da psicologia, essa questão do funções psicomotoras, memórias, atenção, isso aqui era um interesse da burguesia, era mensagem subliminar. Essa questão de trazer educação, era para que era para a racionalização do trabalho. O cara que ele sabe ler, escrever, falar bem, ele vai
trazer muito mais resultado para uma empresa. A intenção é essa. E hoje em dia é a mesma coisa, a história é a mesma. Só muda os personagens. As empresas estão atrás de pessoas que são intelectuais e esse intelecto produza grandes resultados em suas empresas. Estão atrás de pessoas que saibam o que estão fazendo. E quando essas pessoas sabem o que estão fazendo, elas geram maior resultado para a empresa. É a racionalização do trabalho. As empresas estão em busca de pessoas mega ultra capacitadas, que tenham conhecimentos em diversas áreas, para que essa empresa venha obter maiores resultados. Então, essa questão da educação, gerar educação, isso aí não era porque ela queria que o cara aprendesse a ler, se tornasse um doutor, o cara crescesse na vida, não era para em benefício da elite. Movimento Psiquiátrico de Recife, Medicina Legal, Psiquiatria e Criminologia. Bem, nós vamos ler aqui o resumo que eu fiz acerca de como a psicologia é usada na medicina legal. Matheus? Oi. Matheus? Oi, mãe. Tá ocupado? Tô. Era pra ir ali comprar um negócio pra mim. Eu vou. Aqui eu já tô terminando já. Só um minutinho. É o que, mãe? Era pra ir ali comprar uma espieira santa pro Walter, que ele tá vindo pra cá e pediu pra fazer um chá. Eu vou lá.